meu canal compartilhando. Quanto tempo, né, não apareço por aqui, mas resolvi, né, voltar e estou feliz se você está vindo aqui pela primeira vez, você já conheceu o canal. E eu quero dizer para vocês que devo voltar a postar os vídeos todas as semanas, ainda não sei, mas resolvi falar um pouco sobre um assunto que eu gosto muito, que é a volta de Jesus. Talvez você que está aí do outro lado não acredite que Cristo vai voltar ou se pergunta por que ele tem se demorado tanto a voltar. E na realidade, se você é como eu, você escuta isso há muito tempo, né? Ou até mais tempo do que eu. E a gente às vezes se acostuma com essa notícia, né? Jesus vai voltar, mas até hoje ele não voltou e a gente acaba se acomodando com as coisas desse mundo. E a gente, quando a gente passa por momentos difíceis, quando a gente tem algumas perdas, a gente começa a desejar mais que Cristo volte. Às vezes, quando a gente está no meio de planos, a gente tem sonho, a gente às vezes até pensa, Jesus, espera só mais um pouquinho, que eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, mas eu estou aqui para dizer que a nossa vida não é aqui nessa terra. A nossa vida, ela vai ser muito melhor quando formos viver com Cristo, né? E eu te pergunto, você sonha com esse dia, né? Você almeja esse dia? Quanto você almeja esse dia? Será que você realmente todos os dias clama para que Cristo volte logo? Se você que está aí do outro lado não tem costume de pensar nisso, quem sabe agora é o momento de você refletir um pouco sobre isso. Ou se você nunca, né, pensou, analisou isso, pega a sua Bíblia, olha na internet um pouco sobre a volta de Jesus. A nossa vida, ela aqui é passageira e a gente deve almejar que Cristo volte logo. Eu não sei pelo que você passou, pelo que você tem passado, mas eu falo que quando a gente perde alguém ou quando a gente começa a ter momentos ruins nessa terra, eu falo que a gente clama mais para que Cristo volte. Eu tive duas perdas assim bem fortes em minha vida, que elas me marcaram muito, que foi a perda da minha avó Nara, que ela estava bem de saúde, já vai fazer 8 anos em julho, né, mês que vem, que ela faleceu, e ela estava bem, eu conversei com ela, e à noite, comecei com ela às 7h30 por telefone, quando foi umas 10 e pouco, minha mãe me ligou falando que ela havia falecido. Essa morte pra mim foi assim, foi um baque, e eu confesso que a partir dessa morte eu clamei mais para que Cristo volte logo, né? E eu comecei a querer que ele realmente volte. Eu nunca tinha pensado tanto na volta de Cristo como eu tenho pensado há 8 anos atrás. E há 6 anos atrás também eu perdi o meu primeiro filho, né? Ele nasceu com a cardiopatia congênita. Tem até um vídeo no canal falando sobre, né, sobre a história dele. E quando ele faleceu, aí eu clamei mais para que Cristo volte. Mas eu te falo que a gente não deve esperar perder alguém, a gente não deve esperar passar por momentos tristes para que a gente clame a volta de Cristo. Cristo, ele quer que esse desejo que ele volte esteja em nosso coração. E a gente que quer que Cristo volte logo, a gente deve mudar a nossa postura aqui nessa terra. Porque como eu quero que Cristo volte se a minha postura não condiz com isso, né? Se eu estou acomodado aqui nessa terra, né? Se tudo aqui tá muito bom, ou se eu já me acostumei, né? Quando começou essa pandemia, a gente começou a clamar, né, mais, cadê Cristo? Onde está Cristo no meio disso tudo? E a gente vê, né, os rostos começaram a ser pessoas que a gente conhece, e a gente começou a clamar mais ainda que Cristo volte, mas aí as coisas, a gente foi se acomodando, porque a gente foi vendo tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, que a gente foi se acomodando com isso. Mas nós devemos clamar cada dia para que Cristo volte. Quando a gente olhar para o céu todas as manhãs ou todos os dias, a gente deve perguntar onde, né? Onde ele está, por que ele tem demorado tanto e como está a minha vida para que Cristo volte. Porque também de nada adianta eu querer que Cristo volte se eu não tenho me preparado para essa volta. Porque imagine se Cristo voltar e nós, ao invés, né, de olharmos para o céu e agradecermos, né, ali com os salvos que ele está voltando, a gente começar a ficar com medo, né, e correr para os rochedos com medo da volta de Cristo. Na realidade, eu clamo a Deus para que eu esteja pronta para esse dia e tenho me preparado para isso. Mas não quer dizer que essa preparação é preparação sem erros, sem falhas, sem lutas, sem cair, sem levantar. Na verdade,
esses erros, eles servem para nos mostrar que a gente precisa de Cristo aqui nessa terra, nos mostrar que a gente deve se humilhar, que a gente deve se prostrar e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós a cada dia para que possamos, né, a sua graça possa nos bastar nesses últimos tempos. Que você aí do outro lado, assim como eu, possa sonhar com a breve volta de Cristo. Não espere perder ninguém, não espere passar por momentos tristes, mas peça que Cristo volte antes que algo pior aconteça. Temos vivido dias difíceis, dias de luta, mas é hora de clamar, é hora de pedir para que Cristo volte logo. E para que Ele volte, devemos estar prontos. E para que estejamos prontos, devemos moldar a nossa vida, devemos nos pedir que Cristo nos transforme. E como falei, nessa terra nunca seremos perfeitos. Se você está esperando a perfeição, a gente, né, nessa terra a gente não terá isso. Mas é uma vida de... Eu falo de humildade, é uma vida de cair e levantar, é uma vida onde a gente vai se prostrar perante Deus a cada dia e nos entregar como pecadores que têm buscado a sua graça, né? O seu amor por nós. Cristo, né, ele morreu na cruz por nós e isso nos basta. Mas para que isso nos basta, eu devo me entregar por completo a Ele a cada dia. Que você, assim como eu, possamos almejar a volta de Cristo. Que as coisas dessa terra a gente possa entender que são passageiras e que a gente possa não se acomodar com o que temos passado aqui. Que possamos a cada dia, a cada momento, clamar para que Cristo volte ainda em nossa geração.